Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 8. Cansado da rotina, improvisa o bem para alguém pelo menos uma vez a cada dia. Algumas lágrimas. Cansado da insistência das provas, caminha um pouco mais em busca de conhecimento que te liberte. Irritado com as decepções, aprende o exercício da aceitação, habituando a pensar que a vida nem sempre será como desejamos. Desanimado com a força dos imprevistos, de certo, muitas contrariedades do caminho são avisos da misericórdia celeste acerca dos melhores rumos para a nossa vida. O cansaço das lutas, na maioria das vezes, é um termômetro de aferição a respeito de como estamos enfrentando os conflitos nos desafios de cada dia. A opressão emocional é quase sempre o resultado do exaurimento energético decorrente da forma inadequada de lidar. Na escola da vida. Quanto mais ligados ao Criador, mais ciência da vida amealhamos em nossos passos, sorvendo o espírito da serenidade e do bem-estar, abençoando nossas provas com melhor aproveitamento e lucidez. Graças a Deus. E que nós possamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, agradecendo a Ele pelo dom da vida, por mais um dia de experiência, por tudo aquilo que Ele nos permite usufruir, a nossa eterna gratidão. Mas rogamos, Pai, nos abençoe nesse dia, nessa tarde, para que possamos ter a lucidez e o discernimento e a compreensão necessária das lições que nos serão trazidas na tarde de hoje. Abençoa nosso Otávio, abençoa nossa Neide, abençoa todos nós que aqui estamos, mas em especial o Otávio, que nos trará o teu estudo, para que ele seja inspirado e intuído pela vossa infinita misericórdia e amor. E ser conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. E em teu nome, Senhor Jesus, em nome de Maria de Nazaré, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas, acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que ao encerrarmos essa prece, possamos dar início à nossa reunião de estudos do Teu Evangelho na tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Alô? Qual é? Esse não está funcionando, não. Tá? Tá. Legal. Boa tarde a todos, né? Estamos aqui mais uma vez reunidos para poder estudar um pouco do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E na... Oi? Tá ligado? Tá. E na tarde de hoje nós vamos estudar, né, o capítulo 18, A Porta Estreita. Eu aqui, antes de começar, né, vendo aí o que a Dirce acabou de ler, de Hermance, né? Então, assim, uma coisa importante que, diante das dificuldades da vida, a gente não desanime, né? Que a gente possa continuar. E que uma coisa importante é que nós cremos na reencarnação. Só assim a gente consegue ver a justiça de Deus.
Se não for nessa ótica, que inclusive o texto aqui trabalha, a gente não consegue ver. Por quê? Nós olhamos para o lado, vemos pessoas com grandes dificuldades. E aí você pensa, poxa, por que eu nasci perfeito e o outro com imperfeições do corpo físico? Então, se a gente olhar a questão da justiça divina diante dessas coisas, a gente não entende um Deus justo, né? Assim, quando eu nunca frequentei a doutrina espírita, eu achava isso uma injustiça, né? Por que eu podia jogar bola, correr, e o meu colega ali do lado nada podia fazer, né? E ao longo da nossa vida, as enfermidades aparecem, uma série de problemas, dificuldades financeiras e tudo. E a doutrina espírita, ela vem nos reportar, né, a essas experiências que nós devemos passar, né? Que a vida é uma vida de progresso, que nós temos que trabalhar o nosso progresso para que a gente possa passar nessa porta estreita, né? Então, assim, o que é essa porta estreita? Cada um de nós tem as nossas dificuldades, né, que nós carregamos. Então, nós estamos aqui para depurar todas essas dificuldades a qual nós temos, né? E assim a gente poder caminhar e passar por essa porta estreita, que é o convite, né, que Jesus faz para todos nós. Aí eu trouxe aqui um pedacinho aqui de Joana de Ângeles, que ela fala o seguinte, né? Deus te colocou no melhor lugar para o teu progresso moral e espiritual. Enquanto o lar que tens, o trabalho em que te encontras, a cidade onde resides, são oportunidades de treinamento para a tua evolução, né? Então, quer dizer, aonde nós estivermos, né, as dificuldades a qual nós estamos passando, é exatamente para que nós possamos aprender, nos fortalecer, né, e ter essa cura moral, né? Que nós temos os nossos vícios, as nossas dificuldades. Nos tempos de hoje, com os meios de mídia, né, e nos influenciam e muito para caminhos equivocados, né? Manipulam as coisas, né? Então, assim, a gente tem uma dificuldade muito grande. Então, o importante é você estar em algum local que possa trabalhar as coisas verdadeiras, né? E aqui dentro nós seguimos com a visão espírita, né, a moral de Jesus, tudo o que ele exemplificou. Então, quanto mais a gente se aproxima da exemplificação de Jesus, do que esse caminhar dele, a gente começa a corrigir os nossos defeitos, as nossas imperfeições. Muitas dessas imperfeições nós não percebemos em nós, né? Então, assim, é importante ter um entendimento que muitas das coisas a gente às vezes comete equívocos na vida achando que está fazendo da forma melhor, né? Da melhor forma possível. Então, assim, é importante a gente ter essa noção da reencarnação. Então, você não acertou nessa, você tem uma nova oportunidade. Você vai, quando há a morte do corpo físico, né, a alma vai para o plano espiritual, e ali você também pode aprender no plano espiritual, para que você tenha uma nova oportunidade, uma nova reencarnação, para que você possa progredir, né? Então, assim, quando eu adentrei a doutrina, eu já estava com meus 42, 43 anos. E a primeira palestra que eu assisti
lá no Leon Denis, a pessoa que estava dando a palestra, ele falou em duas passagens da Bíblia, né? Uma é de Mateus, que fala que que Jesus fala que Elias teria voltado, mas ninguém teria o reconhecido, né? E no final da parábola, os discípulos entenderam que era de João Batista que ele estava falando. E a outra passagem, que eu acho que também é de Mateus, é o Nicodemos conversando com Jesus e perguntando, e ele era doutor da lei, perguntando como é que ele, velho, poderia voltar a entrar no ventre da mãe para nascer de novo. E Jesus fala, o que é do corpo, o que procede do corpo é corpo, mas o que procede do espírito é espírito, né? Por aí vai. Eu não tinha nenhuma ligação em relação à formação de doutrina espírita, aquela era a primeira palestra, e essas parábolas eu falei assim, mas isso aí eu não sei por que as religiões discutem reencarnação, entendeu? Porque assim, eu não tinha vínculo nenhum. Hoje a pessoa pode falar, não, porque você frequenta, você vai lá, dá palestra, aí seria diferente, mas foi a primeira vez que eu entrei, né? E aí tem também a questão, uma outra questão no Livro dos Médiuns, na introdução, que Kardec fala que todas as religiões creem na sobrevivência da alma. Só que cada religião coloca num determinado local. Vai para o céu, vai para o inferno, purgatório, né? E aí ele faz a seguinte questão, fala, bom, se a alma sobrevive à morte, qual a impossibilidade dela retornar num outro corpo? Né? Ela já está viva em algum lugar. Então por que ela não pode retornar? Né? Então assim, com esse viés da reencarnação, a gente pode começar a entender essas questões que nós vemos por aí, de você olhar alguém com uma deficiência física, passando necessidades financeiras, uma série de situações, né? Doenças que aparecem ao longo da vida, né? E aí você começa a compreender que é uma fase da sua vida que você vai passar, e diante de uma doença, você poder desenvolver a resignação diante das nossas provas, das nossas expiações, né? Para a gente poder seguir. E com isso a gente também refletir em relação ao que nós temos que nos melhorar como espíritos imortais, né? Então, o planeta Terra é um grande aprendizado, é uma grande escola que cada um passa suas necessidades para o seu melhoramento, né, individual. E aí eu trago aqui também do Leon Denis, ele fala o seguinte: lembra-te de que a vida é curta. Enquanto ela durar, esforça-te por adquirir o que vieste procurar neste mundo, o verdadeiro aperfeiçoamento. Possa o teu ser espiritual daqui sair melhor e mais puro do que quando entrou. Leon Denis, né? Então, para a gente passar por essa porta estreita, nós estamos aqui buscando nos melhorar. E a doutrina, ela dá um esclarecimento, assim, para mim, assim, muito melhor, porque uma pessoa desencarna com uma série de problemas. Eu não consigo ver a justiça de Deus, né? Então, se ela tem uma outra oportunidade, aí eu consigo ver uma justiça, né? Então, assim, e uma coisa que a gente tem que também, que está uma das parábolas de Jesus,
é que na casa do Senhor existem várias moradas, né? Então hoje nós estamos aqui nesse planeta de provas e expiações. E aí, se a gente perceber, né, que a gente fala muito que o próximo seria o mundo de regeneração, né? Onde nós estamos, o mal prevalece sobre o bem, né? É o que a gente vê por aí, né? Isso é fácil de ser constatado, né? E a gente tem uma ideia do seguinte: nós viemos de um mundo primitivo e nós já passamos por uma porta estreita, deixamos as imperfeições muito grosseiras nesse mundo e passamos para cá. Independente do mal que vemos, nós já progredimos. Já é diferente de um mundo primitivo. Se a gente reclama desse, né, imagina lá no mundo primitivo como seria, como foi, né? E nós estamos aqui tentando entender melhor as leis de Deus para que a gente possa passar para um mundo de regeneração. No mundo de regeneração vai ser as 1000 maravilhas? Ainda não, porque lá vai prevalecer o bem, mas o bem sobre o mal, né? Atualmente é o mal sobre o bem. Mas nós vamos passar por essa porta estreita ainda com as nossas imperfeições, muito menos do que as atuais que nós estamos aqui. Vai depender de quê? Do esforço que cada um fizer para se modificar durante a encarnação, né? Na realidade, nós não vamos para um outro mundo. A Terra vai se transformar num mundo de regeneração, porque esses maus espíritos vão acabar sendo levados para outros planetas, né? E eles, mesmo com esse mal, com todas essas condições, eles já têm um outro conhecimento e vão levar conhecimento para outros locais, né? E ali tentar se melhorar. Então, assim, é importante que a gente tenha a mente aberta para ter esse entendimento, né, global, porque depois do mundo de regeneração nós vamos passar pelos mundos ditosos até chegar ao mundo celeste, onde seríamos espíritos puros, já teríamos depurado todas as nossas imperfeições, né? Então, quando fala aqui da porta estreita, eu analiso dessa forma: a gente está passando como se fosse uma peneira, né? Viemos de privações, depuramos uma série de imperfeições, passamos para o mundo de provas e expiações, depuramos várias imperfeições e vamos passar por regeneração, do regeneração a mesma coisa, até chegarmos ao espírito puro, né? Então, assim, a gente está nesse trabalho que é uma lei de progresso, né? E como é que a gente pode fazer isso, né? Aí eu pego lá na 619, na 919, que Santo Agostinho, né, é até longa, mas eu não botei tudo aqui, que na 919 ele pergunta: qual é o meio prático, eficaz, que tem o homem de se melhorar nesta vida e resistir à atração pelo mal, né? Tá aí as redes sociais aí, né, toda hora levando a gente para um caminho diverso, que a gente tem que consumir, que a gente tem que fazer isso, fazer aquilo. E agora com esse troço de influência, né, nas redes sociais, né? Oi? Digital, tá complicado, porque as pessoas falam um monte de besteira e desvia a juventude, desvia até pessoas com mais idade, tudo, por pensamentos que não tem nada a ver com a moral de Jesus, né? Até pessoas que eu vejo lá no serviço, que estão dentro das suas igrejas, eu falo assim: mas pelo amor de Deus, isso é o oposto que se estuda
da vida de Jesus, da moral de Jesus, né? E aí os espíritos respondem, né? Um sábio da antiguidade Lolo disse: conheça a ti mesmo. Então, nós temos que fazer um esforço para nos conhecermos, porque enquanto eu não consigo identificar em mim as minhas dificuldades, eu nunca vou conseguir me modificar, né? Um exemplo mais simples é a questão do alcoólatra. Enquanto ele não se identifica como um alcoólatra, ele não vai buscar um auxílio, né? Eu estou falando isso porque é uma coisa que é fácil da gente ver. Mas cada um de nós aqui tem as suas dificuldades e muitas delas, às vezes, não são enxergadas, não são vistas, né? A gente não consegue identificar. Então, assim, é importante que a gente tenha a atitude de tentar identificar as nossas dificuldades. E na questão 919A, Santo Agostinho, ele traz para nós isso, né? Ele fala assim: ao final do dia, interrogava a minha consciência, passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar, né? Aí ele continua mais um pouquinho que eu trouxe. Examinai o que pudeste ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que precisa ser curado, tá? Só que aqui tem mais coisas, né? E ele fala de fazer perguntas bem objetivas, né? Para que a gente possa tentar identificar em nós e corrigir. Então, assim, a gente tem que ter a clareza disso, que a gente acha que a gente está aqui, está trabalhando no bem, está isso, mas a gente tem dificuldades que nós não vemos, né? Então, eu sou casado com uma psicóloga, né? E logo quando eu comecei a viver com ela, aí ela começou: mas isso aqui, isso não sei o quê, coisas que eu não via, coisas que eu não vi em mim, né? Então, assim, e para mim foi assim, um crescimento muito grande, né? Você tem determinados vícios da própria família, certas educações, né? E você vem, ali está normal para você, está tranquilo, coisas até pequenas, mas que realmente são coisas a serem corrigidas. Então, assim, a gente tem que ter essa ideia que nós estamos aqui no aprendizado, né? E a única forma, assim, da gente se modificar é o contato humano, né? Tem muitas pessoas que botam na internet, né? Quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu amo meus bichos, né? Eu também tenho, sei lá, eram 4 gatos, teve um que morreu tem uns 2 meses por aí, né? Eles ficam lá em casa, a gente brinca e tudo, tem amor pelos bichos, né? Mas eles não me contrariam. Eu não tenho como aprender com eles, né? O cachorro, você reclama, bate, ele está lá abanando o rabo para você. Não é verdade? Agora, quando você provoca alguma coisa no outro, existe uma reação. E aí você entra num atrito. Você começa ali, não, fulano é não sei o quê, mas você também é. A gente tem que olhar, não é para o outro, nós temos que olhar para nós, né? É igual aquela passagem que tem, né? A gente
consegue ver um cisco no olho do outro e não consegue ver uma trave que está no nosso. Então, assim, não adianta, e na passagem fala assim, não adianta você tirar o cisco do outro se você tem uma trave no seu. Então, para que a gente possa se corrigir, para que a gente possa se desenvolver, a gente tem que olhar para os bons exemplos, olhar para nós, o que está faltando em nós, se as pessoas que estão ao nosso redor, como Santo Agostinho coloca nessa questão, quais são as reclamações, e a gente poder ter uma análise em relação a isso, né? Aí ele mesmo, ele fala assim, vão perguntar como é que a pessoa fazer isso com ela própria, que vão se achar sempre desculpas, né? Já que nós estamos querendo falar de nós mesmos, nós vamos sempre achar uma desculpa. Ele fala até o caso do avarento, aí ele vai achar que é econômico, por aí vai, né? Então ele fala o seguinte, que se nós estamos ali com boa vontade, nós somos assistidos pela espiritualidade, né? E aí a gente consegue refletir em relação ao que nós passamos durante o nosso dia. Então a gente começa a perceber que existem caminhos que a gente tem que seguir, há caminhos que a gente tem que observar das pessoas. Você olha certas atitudes que nós vemos de pessoas que têm determinadas coisas muito positivas, né? Nem tudo que as pessoas têm são coisas positivas, mas tem coisas que se destacam, né? Eu aprendi muito com a minha família. Eu vi assim, tinha um tio que era tranquilo, pessoa, eu falei, poxa, eu queria isso aqui, mas ele tinha outras lá dificuldades, né? Eu falei, poxa, eu queria ter essa virtude que ele tem. Eu tinha um outro também que ele tinha assim, a virtude de diante das doenças, de enfrentar as dificuldades da vida, uma força muito grande, né? E meu pai também, principalmente em relação ao trabalho, perfeccionismo do trabalho dele, né? Então assim, mas tinha coisas também que eu não gostava do meu pai, né? Certas situações dele. Então assim, você consegue olhar para as pessoas e tirar as coisas positivas, para você poder ir se melhorando, porque assim, eu não vou conseguir, é uma meta, seguir Jesus, mas está muito distante de mim essa questão, né, de eu conseguir fazer o que Jesus fez. Então, é como você subir um degrau de cada vez, né? Você vem aqui na escada, você sobe um por vez. Então, o próximo degrau é aquela pessoa que está ali mais próxima, que está te dando exemplo, que está do teu lado, né? Então, você poder olhar e pegar essas coisas positivas, né? Ver o desempenho de cada um na sua área profissional, né? No convívio social, né? E olhar o que você está fazendo de forma errada, se você está criando atrito com as pessoas, né? Teve uma vez uma pessoa lá do serviço veio falar comigo, que eu passei por 5 chefes, os caras não sei o que, e um deles era meu chefe, né? Que já tinha sido chefe dele. Eu falei assim, olha só, você está reclamando de 5 pessoas, eu me dou bem com esse que você está reclamando. Será que você não tem que avaliar alguma coisa, não? Será que todo mundo não presta? Aí ficou me olhando, né? Isso aí era bem mais novo, né? Então assim, a gente tem que observar, né? Todo mundo, eu ficar reclamando de todo mundo, será que está todo mundo errado? Né?
eu tenho que ter uma autoavaliação. Pode ser até que todo mundo esteja errado, indo para o caminho errado, mas eu tenho que parar e fazer uma autoavaliação, né? Eu tenho que ter né? Então, assim, a minha medida hoje é o quê? O caminho, a moral de Jesus. Isso aqui, Jesus faria de que forma? Não, assim. Então tá. Teve um caso que eu já contei aqui, né? E a gente vê o quanto que a pessoa se esforça para passar por essa porta estreita. Foi uma questão de um psicopata que matou 40 mulheres, né? E fez barbaridades com elas. E lá nos Estados Unidos, as pessoas podem se manifestar, né? E todo mundo que perdeu suas filhas, a esposa, né, foram e falando, né, que odiava a pessoa, né, aí falando 1000 reclamações e com razão, né, ali nesse sentido, né, de ter tirado um ente querido e da forma qual aquela pessoa fez. Mas teve um senhor que chegou lá e falou que era a prova mais difícil que Jesus estaria apresentando a ele, que era perdoar, né? E aí ele falou assim: eu te perdoo, porque eu quero seguir Jesus. E Jesus falou para a gente perdoar os inimigos, né, os criminosos, né, uma coisa difícil, né? E ele conseguiu fazer esse psicopata chorar. E o psicopata, ele não tem sentimento, né? Ele não demonstra nada. Então vocês vejam, né, o quanto essa pessoa está buscando verdadeiramente essa porta estreita, né? Imagina que alguém fazer uma maldade com meu filho, como foi o caso lá, né? Não sei se eu teria essa capacidade a qual esse senhor teve, né? E assim, eu estou falando da gente ter essa visão espírita e tudo, mas independente de qual seja a religião, todos nós você tem pessoas que não têm religiões e são boníssimas pessoas, né? Eu só digo assim, a doutrina espírita, ela nos traz um esclarecimento melhor, uma visão mais ampla da vida, né? Mas isso não significa que eu ou vocês vão passar por essa porta. Vai depender única e exclusivamente das atitudes que nós estamos tomando diante da vida, diante das pessoas. Eu estou podendo fazer, quando uma situação aparece, eu estou ali no auxílio ou eu estou recusando auxiliar alguém, né? Então a gente tem que perceber essas situações, né? Como é que elas se comportam, né? No próprio Evangelho fala: se você não faz o bem e nem o mal, você já está fazendo mal por deixar de fazer o bem, né? Porque as pessoas, não faço mal nenhum. Mas e o bem você faz? Não, também não. Então peraí, então você já está fazendo mal, né? Então que a gente tem que ter essas reflexões em relação a essas situações, né? Eu vou ler aqui as explicações, vou dar aqui só o item 4, né, que é a parábola. Tendo alguém feito a Jesus esta pergunta: Senhor, são poucos os que se salvam? Ele lhes respondeu: esforçai-vos para entrar pela porta estreita, pois eu vos asseguro que muitos procurarão por ela entrar e não conseguirão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós do lado de fora
começará a bater, dizendo: Senhor, abre a porta para nós. Ele vos responderá: não sei de onde sois. Então começareis a dizer: nós comemos e bebemos em tua presença, e nos ensinaste em nossas praças públicas. E ele vos responderá: não sei de onde sois. Retirai-vos de mim, todos vós que cometeis a iniquidade. Haverá então pranto e ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus e que vós ficais fora dele. E muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Setrião e do meio-dia, e terão lugar no banquete do reino de Deus. Então aqueles que são os últimos serão os primeiros, e os que são os primeiros serão os últimos, né? Então isso aqui é uma das passagens. Tem a outra passagem também da porta estreita, né? Então assim, a gente está nesse convívio com essas pessoas, mas muitos não querem largar os seus vícios, não querem progredir na vida. Então essas realmente não vão passar nessa porta, né? Então assim, é importante isso. Aí vem as explicações aqui, né? A porta da perdição é larga, né? É o que nós vemos aí, são os vícios, né? Que estão aí por diversas formas, né? Porque as más paixões são numerosas e porque é maior o número dos que frequentam o caminho do mal. A salvação é estreita, porque o homem que quer atravessá-la deve fazer grandes esforços sobre si mesmo para vencer suas más tendências, né? Então assim, ele já traz uma reflexão que a gente tem que olhar as nossas más tendências, porque eu não vou conseguir corrigir o outro, né? O outro se corrige muitas das vezes pelo exemplo que eu dou, né? Então as pessoas têm que tentar se corrigir, né? E poucos são os que a isso se submetem. É o complemento da máxima: há muitos chamados e poucos escolhidos, né? Quantas pessoas nos chamam para um bom caminho, né? E a gente recusa, né? E aí as pessoas vão se desvirtuando. Aí quando chega a dor, aí a gente, opa, vamos buscar outro caminho. Mas primeiro espera chegar a dor, né? Nem todos, gente, pelo amor de Deus. Essas palavras... Tal é o estado atual da humanidade terrestre, porque sendo a Terra um mundo de expiação, nela existe o domínio do mal. Quando ela se transformar, o caminho do bem será o mais frequentado. Quer dizer, nós vamos passar por uma transformação. Na realidade, esses espíritos que estão aqui entre nós, fazendo muita maldade, daqui a pouco eles serão retirados do planeta. E aí nós vamos ter o bem sobre o mal, mas a gente ainda vai ter essa condição de termos o mal aqui entre a gente, né? Mas a cada reencarnação nós vamos nos melhorando e o planeta se transforma num mundo melhor. E aí até a gente chegar lá nos mundos celestes. Essas palavras, portanto, devem ser entendidas em sentido relativo e não em sentido absoluto. Se esse tivesse que ser o estado normal da humanidade, Deus teria voluntariamente destinado
a imensa maioria das criaturas a perdição, suposição inadmissível, desde que se reconhece que Deus é toda justiça e toda bondade. Mas de que faltas esta humanidade se teria tornado culpada para merecer uma sorte tão triste no seu presente e no seu futuro, se na sua totalidade ele tivesse relegado à terra, se a alma não tivesse tido outras existências? Por que tantas dificuldades colocadas em seu caminho? Porque essa porta tão estreita que só a poucos é permitido transpor. Se a sorte da alma é fixada para sempre após a morte, é assim que, com a unicidade da existência, o homem está sempre em contradição consigo e com a justiça de Deus, né? Esse trecho está falando sobre você ter uma única vida, né? Então você não teria como fazer essa justiça divina, né? E aí ele vem assim: com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga, a luz se faz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro são solidários com o passado. Só então pode-se compreender toda a profundidade, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas de Jesus, né? Então, assim, único exclusivamente com a questão da reencarnação que a gente consegue ver isso, né? Por que hoje eu estou sofrendo tanto? Então a gente tem que perceber as dificuldades a qual nós estamos passando e tentar tirar proveito daquela situação. Eu tenho uma amiga, né? Ela é bolsista lá do serviço, né? Ela já está lá há 7 anos lá, começou como técnica, fez mestrado, agora está fazendo doutorado. E ela teve agora uma doença na vista, uevite, uma coisa assim, que é... Oi? Uveíte, isso, que é uma bactéria que é proveniente ou do gato ou do cachorro. No caso dela foi do gato, né? E isso ela pode chegar à cegueira, né? Aí eu conversei muito com ela e tudo, né? Eu falei, olha só, tem que ver, tem que correr atrás, né? Aí ela conseguiu ir na Fiocruz, e esse tempo que ela está comigo, que já são 18 anos, o que aconteceu? Ela sempre vinha, né, que ela é bem mais nova que eu, aí sempre vinha reclamar em relação à mãe, né, que a mãe dela realmente tem uma série de dificuldades, né, muito grande, e ela é uma menina muito boa. E aí ela falou assim, minha mãe foi comigo, não sei o que, queria brigar lá com o médico da UPA, né, da clínica da família, enfim, não sei o que. Aí depois falou da doença, né? Aí eu falei assim, Dayana, olha só, pela primeira vez você está recebendo o colo da sua mãe. Foi o que você, nesses 7, 8 anos comigo, sempre reclamou. Você já percebeu isso? Aí ela parou. É mesmo, né, Otávio? Eu falei, tá vendo? Precisou vir uma doença grave para que a sua mãe se fizesse mãe, né? Então está acompanhando ela de uma forma completamente diferente do que ela sempre vinha relatando, que a mãe dela é uma pessoa assim que sabota muito a vida da menina, né? Aí ela assim, poxa, sabe que eu não tinha percebido isso? Eu falei, a gente às vezes tem situações difíceis, né? Mas tem um lado às vezes positivo que acontece e que a gente está ali no meio daquele furacão, né? E a gente não olha essas situações, né? Então aí ela falou assim, poxa, é mesmo, ela está me defendendo. Ela queria fazer, ela até usou a expressão assim, ela queria fazer um barraco enorme lá na clínica da família
porque a médica preencheu o documento errado, que eles foram na clínica da família, aí preencheram para entrar na fila do CISREG, né? Essa que tem aí do governo, e foi no mesmo dia, foi na Fiocruz, a pessoa da Fiocruz falou, o documento está preenchido errado, você tem que voltar lá. Aí ela no mesmo dia, ela mora em Santa Cruz, foi para Bom Sucesso, de Bom Sucesso voltou, chegou lá, aí não quiseram atender e tal, daí a mãe criou um tumulto, né? Enfim, a pessoa está se fazendo papel de mãe, né? Então assim, graças a Deus, ela agora foi quarta-feira, já conseguiu colocar o tratamento, né? Tinha todos os medicamentos na Fiocruz fornecendo e tudo. Então assim, questão de uma semana ela já começou o tratamento, né? Então eu estou trazendo isso, mostrando, né, que às vezes a gente tem uma dificuldade, mas a gente não consegue observar às vezes outras situações que trazem um ganho para nós. Então a gente tem assim que buscar essa questão de nós sermos, oh meu Deus, diante da dor, o que a gente faz? Resignação, né? A gente tem que se resignar diante das nossas provas, né? Então cada um aqui tem a sua, cada um tem a sua dificuldade. Não vou falar da minha aqui porque você não adianta, né? Então cada um está ali naquele momento passando pelas suas dificuldades, né? E aí eu trago aqui, assim, né, diante disso, eu pego aqui no capítulo 10 a lei do amor, né, que fala assim no item 8: o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso alcançado. Na sua origem, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações, né? São os prazeres da vida. A gente já caminhou um pouquinho. No início era só instinto, né? Era só para sobrevivência. Aí a gente se instrui mais um pouco e vamos para os abusos, né? E mais instruído e purificado tem sentimentos. E o ponto mais delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas o sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Ela extingue as misérias sociais. Então vocês vejam aqui que ele fala que a gente passa pelo instinto, aí você vai para as sensações, sentimentos, até você chegar ao amor. Então assim, é um processo que nós sofremos durante as encarnações até a gente chegar, né, nesse amor, como ele fala, de um sol que condensa, né? Não esse amor vulgar que a gente acha que ama, mas não ama, né? Essa que é uma realidade. Então a gente tem que aprender muito, né? E uma outra questão que eu trouxe também do Evangelho, que está no mesmo capítulo 11 da lei do amor, que é o egoísmo. E esse Emmanuel que fala para nós em 1861, o egoísmo, essa chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, pois atrasa o seu progresso moral. O egoísmo é o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças, sua coragem. Digo sua coragem porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. E para isso é preciso, em primeiro lugar, expulsar o egoísmo dos vossos corações, né? Então vocês vejam, Emmanuel vem trazendo aqui para a gente
a coragem que nós temos que ter, né, para destruir o que é de ruim, quer dizer, nos transformarmos em pessoas melhores. Ver realmente essas condições dos nossos vícios, das dificuldades que nós temos, para poder a gente dar um passo à frente, né? Então, assim, o Evangelho traz para nós de forma muito clara, né, os caminhos ao qual nós temos que percorrer, né? É fácil? Não, não é fácil, porque nós criamos vícios, e esses vícios são de longos tempos, e aí quando a gente às vezes vai acordar, a gente já está tão rígido diante daquela situação que é difícil da gente transpor, né? Então a gente precisa muita coragem, como ele coloca aqui, para vencer a nós mesmos. É mais fácil eu vencer o outro do que a mim mesmo, né? Porque eu sempre arrumo desculpa para as minhas imperfeições, né? Então, assim, a gente tem que ter assim um rumo na vida, né? Então, a quem que a gente tem que se basear? Foi toda a moral de Jesus, porque ele não falou, ele exemplificou, e dentro de todos os espíritos que vieram à Terra, foi o que mais sofreu, foi o que foi mais perseguido, nunca levantou uma arma, nunca agrediu ninguém, nunca fez nada, e foi o que foi mais humilhado diante de todo mundo, né? E mesmo na cruz, ele pede ao Pai que perdoasse a todos nós, porque nós não sabíamos o que estávamos fazendo. Então, olha a grandeza desse Espírito que veio até o planeta para alavancar o nosso progresso. Vocês vejam, são 2023 anos que já se passaram. E dentro da internet, a palavra mais procurada é Jesus. Então, assim, é diferente de eu estar aqui, estar falando, a pessoa, poxa, a pessoa ali, mas será que eu exemplifico o que eu estou falando? Né? Eu não consigo fazer tudo que eu falo aqui. Apesar do estudo e tudo, eu tenho as minhas limitações. O importante é a gente entender que cada um de nós temos que superar essas limitações, né? Buscando locais adequados, buscando profissionais da área de psicologia, enfim, qualquer área que nos ajude a gente dar um passo à frente, né? Então, quando você entra aqui, você escuta vários palestrantes, cada um tem a sua experiência de vida. Muitas pessoas me entendem o que eu estou falando, outras não, mas vem falar. Aí a pessoa que às vezes não entendeu a minha forma, entende a dela, ou da Andréia, né? Aí de todas as pessoas, do Gilberto, né? Então, assim, é por isso que é importante a gente estar aqui, né? E além do seguinte, né? Nós estamos aqui dentro, nesse momento, sendo amparado pela espiritualidade da casa, né? Então a gente sofre, além dos textos que nós lemos, tentamos ter esse entendimento. Nesse momento, nós estamos aqui sendo influenciados por essa espiritualidade, que nos ajuda, que mesmo sem a gente perceber, sem a gente saber, muitas das vezes a gente está lá na rua e tem uns livramentos assim, que se a pessoa não tiver o conhecimento que nós temos hoje, a gente não entende, né? Eu já passei uma situação,
estava com uns 19 anos e só fui entender quando eu fui ler, fui estudar o Livro dos Espíritos. Aí falou de anjo guardião, né, espírito protetor, porque era uma situação de vida ou morte ali. Eu podia ter desencarnado, né? E eu comecei a escutar um monte de vozes e eu saí do local. Eu poderia ter... Era uma questão do assalto que estava tendo, né? Então, assim, eu realmente não entendi nada do que estava acontecendo e eu escutando um monte de coisa que... E aí eu saí, simplesmente eu saí, né? Então, assim, a gente é amparado. Se procurar lá no final, naquela parte das preces do Evangelho, eu não me lembro qual é a prece, no prefácio da prece, ele fala o seguinte: se nós soubéssemos o quanto nós somos ajudados sem que a gente perceba, nós ficaríamos muito envergonhados de tanta ajuda que nós recebemos, de tanto amparo espiritual, né? De tantas situações desagradáveis que nós passaríamos. Então, assim, é muito importante que a gente estude, que a gente olhe as pessoas que estão um pouco mais à frente, que dão exemplos positivos, né? E olhar assim: poxa, aquilo ali eu não faço. Será que eu tenho como melhorar? Será que eu tenho como dar uma caminhadazinha, né? Então, assim, é importante, sendo que a nossa meta é Jesus, é a gente olhar para o que ele deixou para nós, todo esse exemplo moral, né? Tanto que no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, né, qual o maior espírito que passou pela Terra, né? E eles botam lá, Jesus, né? Então é esse o caminho que tem que ser seguido. Então, se a gente tem essa consciência, né, da moral, por isso que é importante os estudos, da moral do Cristo, é nela que nós temos que nos basear na hora de determinadas decisões, né? Não é pensar no que o palestrante falou, não. Qual é a moral que está lá na Bíblia, das passagens, o que ele fez, né? Porque a gente aqui é falho, a gente traz, tenta dar umas explicações, né? Cada um com o seu grau, com o seu nível, né? Mas que a gente possa entender melhor, que a gente possa progredir, abrir mão das nossas imperfeições, buscar esse melhoramento, para que a gente possa, né, daqui a pouquinho tempo, transformar esse planeta num planeta de regeneração. Tá bom, gente? Muita paz para todos, bom retorno e bom final de semana. Agora, para a leitura do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Lição 69. Firmeza e constância. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sem abundante na obra, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Paulo, em 1ª Epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Muita gente acredita que abraçar a fé será confiar-se ao êxtase improdutivo. A pretexto de garantir a iluminação da alma, muitos corações fogem à luta, trancando-se entre as 4 paredes do santuário doméstico, entre vigílias de adoração e pensamentos profundos acerca dos mistérios divinos, esquecendo-se de que todo o conjunto da vida
é criação universal de Deus. Fé representa visão. Visão é conhecimento e capacidade de auxiliar. Quem penetrou a terra espiritual da verdade encontrou o trabalho por graça maior. O Senhor e os discípulos não viveram apenas na contemplação. Oravam sim, porque ninguém pode sustentar-se sem o banho interior de silêncio, restaurando as próprias forças nas correntes superiores de energia sublime que fluem nos mananciais celestes. A prece e a reflexão constituem o lubrificante sutil em nossa máquina de experiências cotidianas. Importa reconhecer, porém, que o mestre e os aprendizes lutaram, serviram e sofreram na lavoura ativa do bem e que o Evangelho estabelece incessante trabalho para quantos se esposam os princípios salvadores. Aceitar o cristianismo é renovar-se para as alturas, e só o clima do serviço consegue reestruturar o espírito e santificar-lhes o destino. Paulo de Tarso, invariavelmente peremptórios nas advertências e avisos, escrevendo aos Coríntios, encareceu a necessidade de nossa firmeza e constância nas tarefas de elevação, para que sejamos abundantes em ações nobres com o Senhor. Agir ajudando, criar alegria, concórdia e esperanças, abrir novos horizontes ao conhecimento superior e melhorar a vida, onde estivermos, e o apostolado de quantos se devotam à Boa Nova. Procuremos as águas vivas da prece para lenir o coração, mas não nos esqueçamos de acionar os nossos sentimentos, raciocínios e braços no progresso e aperfeiçoamento de nós mesmos, de todos e de tudo, compreendendo que Jesus reclama obreiros diligentes para a edificação do seu reino em toda a terra. Graças a Deus. Agora os médios irão se posicionar para o momento do passe. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós a disposição para o bem e que seja em seu nome, Senhor Jesus, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. Nesta passagem de Emmanuel, que se reporta a Paulo na primeira epístola aos Coríntios, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Emmanuel inicia esta lição com o título de firmeza e constância. Significa dizer que persistir, perseverar, é manter firmeza, manter constância no que se faz ou que se pretende fazer. Persistir é
é um objetivo positivo, que nos dá serenidade e alegria, que nos aproxima da divindade e nos faz úteis ao próximo, é uma bênção. Porém, supor que viver pela fé e somente participar de cerimônias religiosas, frequentar os templos, na esperança de que isso seja indicativo de entrada no reino celeste, é um ledo engano. É chegada a preciosa oportunidade de testemunharmos a fé. A fé é um patrimônio daqueles que trabalham sem medir sacrifícios pessoais diários, construindo em seu santuário íntimo. Nós, os aprendizes do Cristo, somos chamados às lutas diárias em que a demonstração do esforço individual é decisivo pela vitória do amor e da verdade na terra, porque todos estão forçados a batalhar até a decisiva vitória sobre nós mesmos, pela posse da vida imortal. O autoaperfeiçoamento é obrigação comum a todos. Então, precisamos buscar essa elevação por nós mesmos, dentro da ação pessoal e constante no bem, pois há os percalços que se constituem em momentos de aprendizagens, de exercício da fé e da perseverança. Haja o que houver, usemos a oração para reajustamentos que surjam, e que seja a prece o nosso clima de apaziguamento interior, porque a prece dispõe a nos auxiliar, melhorando a nossa mente a refletir a vida mais alta. E o Evangelho é a busca que nos dá segurança de atitude para com os deveres a que fomos chamados a seguir. No Evangelho, quando o Mestre Divino convida alguém ao seu trabalho, não é para que chorem em desalento, é para que aprendamos a executar o trabalho em favor da esfera maior, sem nos esquecer de que o serviço começa em nós com firmeza e constância. Então, não procuremos, portanto, o descanso impesadamente, porque estejamos certos de que muitas vezes a imobilidade do corpo é tortura para a alma. Busquemos antes descobrir em nós mesmos o lugar onde repousar em companhia do nosso Mestre Jesus. O nosso planeta ainda é de prova e expiação. Isso nos mostra que ainda temos uma longa caminhada, porque é aonde o mal ainda predomina. Estamos num momento de transição à transformação do mundo de prova e expiação para um mundo de regeneração. Quando voltarmos à erraticidade, ao mundo espiritual, Jesus também nos prepara este lugar. E este lugar também será proporcional ao nosso grau de adiantamento. Do nosso proceder, seremos obrigados a esclarecer as nossas ações na realização da terra, para sermos recebidos no mundo apropriado, de acordo com a nossa capacidade intelectual, de acordo com as nossas ações no bem, na prática da caridade. Se o Senhor nos chamou, não nos esqueçamos de que já nos considera digno de testemunhar. Deste modo, precisamos nos manter firmes e constantes na obra que Jesus nos confiou, confiantes que o nosso trabalho não será vão. E Emmanuel conclui, nos lembrando para agir ajudando, criar alegrias, concórdias e esperanças, abrir novos horizontes ao conhecimento superior e melhorar a vida onde estivermos. Pensemos nisso
e prossigamos em nossa jornada de aprendizado com bom ânimo, com fé, firmeza e constância. Que assim seja. Graças a Deus. Agora vamos manter as vibrações de paz e harmonia para ouvirmos a palavra do plano espiritual. Se formos observar, somos agraciados por essa doutrina que nos revela como devemos nos conduzir na vida. E Jesus veio até nós quando poderia ter mandado vários emissários, mas ele preferiu ele mesmo vir e exemplificar como deveríamos nos conduzir na vida. Mas há quanto tempo ele aqui esteve e nós ainda continuamos nos arrastando, continuamos ainda cometendo os mesmos erros, os mesmos desatinos. Mas nem por isso Deus, Jesus e toda essa espiritualidade que nos assiste deixam de nos auxiliar, deixam de nos ajudar, deixam de nos intuir para que nós possamos perceber o que temos que modificar em nós mesmos. Como o irmão disse que é muito fácil nós enxergarmos o argueiro no olho do nosso irmão e não percebermos a trave que trazemos nos nossos. Que é muito mais fácil nós olharmos para o outro e apontar as falhas deles. Mas nós temos que nos colocar, sim, diante de um espelho e analisar as nossas atitudes no nosso dia a dia. E fazer, como Agostinho nos ensinou, fazer, sim, uma reflexão. Será que alguém não tem alguma coisa contra a mim? Será que eu fiz todo o bem que eu podia? Será que eu consegui ajudar o meu irmão na sua caminhada? Será que eu consegui aliviar a dor do outro? São tão pequenas coisas, mas de profundas lições para o nosso espírito, para nós nos observarmos e buscar, sim, nos libertar do homem velho que ainda existe em nós e fazer brilhar essa luz em nós. Porque a caminhada é longa. E eu acho que nós já estamos atrasados diante de tudo que nós estamos recebendo para tomarmos atitudes necessárias ao nosso espírito. Então vamos valorizar a doutrina, mas vamos aproveitar tudo aquilo que ela nos oferece e vamos dar testemunho deste aprendizado, olhando os nossos irmãos com empatia, percebendo que o outro sofre e chora. Vamos eliminar o egoísmo e o orgulho que ainda existe em nós, de acharmos que sofremos mais que os outros. Não, na Terra todos sofrem, uns mais, outros menos. Mas vamos orar uns pelos outros. Vamos buscar, sim, essa força no Cristo, que aí está, sim, apesar da invisibilidade, nos sustentando na nossa caminhada. E valorizemos a vida, sim, como uma oportunidade abençoada de fazermos a nossa história, escrevermos a nossa história de uma forma diferente, com mais amor, com compaixão, com misericórdia. Analisemos o que nós estamos fazendo e caminhemos, sim, ao encontro desse Mestre Divino que nos auxilia, que nos protege e que nos dá, sim, todas as condições para o nosso aperfeiçoamento. E que Deus, na vossa infinita misericórdia,
derrame suas bênçãos de amor, de paz, de serenidade e bom ânimo sobre todos, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. E assim, amado Mestre Jesus, agradecidos estamos por mais esta oportunidade de aprendizado e reflexão desta doutrina, que nos convida ao estudo, ao trabalho no bem e à verdadeira transformação interior. Que possamos sair daqui, deste ambiente, mais fortalecidos, esperançosos, de que quando aqui chegamos. Que seja em Teu nome, Senhor Jesus, em nome dos amigos espirituais que coordenam este trabalho e, sobretudo, em nome de Deus, pedimos permissão para encerrar essa prece e encerrar de nossa parte as atividades da tarde de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.